Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje, de um modo todo particular, a liturgia da igreja, no quarto domingo do tempo quaresmal do ano C, nos coloca uma das passagens mais bonitas, mais conhecidas das Sagradas Escrituras. A parábola do filho pródigo, assim chamada por alguns, a parábola do pai misericordioso, assim chamada por outros tantos, e a parábola do filho perdido, assim também chamado por tantos outros. Só que é interessante porque esse trecho, essa perícope da Sagrada Escritura, é um dos trechos mais conhecidos, não só por cristãos, mas também por pagãos. É um trecho comumente utilizado também como uma história bonita por aqueles que não têm fé. Só que o texto está em um contexto do capítulo 5 do Evangelho segundo Lucas, onde Nosso Senhor não só nos coloca essa parábola, mas insere outras duas parábolas, todas elas de algo que se perdeu. Primeiro, a parábola da ovelha perdida. Depois, a parábola da dracma perdida. Dracma, nas Sagradas Escrituras, é moeda. E por fim, a parábola do filho que se perdeu. Só que é interessante a liturgia de hoje, porque esse texto é colocado justamente para nós no meio da Quaresma, como que para nos incentivar a voltarmos para os braços de Deus, que nos afastamos quando, de um modo todo miserável, nós queremos viver distante de Deus, segundo os nossos critérios, segundo o nosso modo de pensar e encarar o mundo. Muitas vezes somos pueris, infantis, ameninados nas decisões que devemos tomar para uma vida toda. E aqui a liturgia da igreja nos diz que ou nós escolhemos ser felizes em Deus, ou haveremos de quebrar a cara e esbanjar os bens e voltarmos a Deus, porque Ele é o nosso refúgio e a nossa salvação. Não temos outra saída senão permanecermos em Deus e em Deus sermos felizes. Só que vocês vejam que é um texto que nos narra um momento histórico da vida de Nosso Senhor. Um dos momentos em que Nosso Senhor está como que degladiando com os fariseus, com os doutores, com os mestres da lei, que não aceitavam de modo algum essa mensagem totalmente inaudita, grandiosa, misteriosa, embora fossem eles conhecedores das promessas do Antigo Testamento, eram doutores da lei, sabiam, tinham conhecimento que em um determinado momento uma virgem conceberia e daria à luz um homem que viria a ocupar o trono de Davi e que haveria de conduzi-los com cetro de ferro. A profecia se realizara. Eles não aceitavam aquilo que os olhos contemplavam, porque, minha gente, os homens do tempo de antanho, ou seja, dos tempos de Cristo, não eram diferentes dos homens dos nossos tempos, dos tempos odiernos, não. A concepção humana continua a mesma, nos tempos de antanho ou nos tempos odiernos. Ou seja, o homem só enxerga aquilo que quer, segundo os seus critérios, segundo os seus preceitos. Só que para o homem caminhar rumo ao céu, é preciso ele deixar de enxergar a vida humanamente e comece a enxergar a vida divinamente.
de acordo com os critérios divinos. Olhem a situação de hoje. Nosso Senhor está ali, reunido com os pecadores. Observem que os publicanos se aproximam de Jesus, os pecadores públicos se aproximam de Jesus e sentem prazer de escutar nosso Senhor. Por quê? Porque Jesus tem uma palavra forte que vai inquietar o coração do homem, de tal modo que vai burilando o homem até que o homem se converta e viva eternamente. Os publicanos aqui são aqueles funcionários do Império Romano que usurpavam o povo, que roubavam o povo para enriquecer e para passar a porcentagem ao Império Romano. Era uma classe simplesmente odiada pelo povo. O judeu odiava publicano. Só que essa classe de publicanos entendeu que Jesus Cristo os acolhia, de tal modo que o grande expoente dos publicanos é o autor do primeiro evangelho, São Mateus. Mateus era publicano, que o texto santo nos chama, que o texto santo nos coloca como nome Levi. E Levi, ao escutar o chamado de Deus, segue-me, foi capaz de tudo deixar para seguir a Cristo, sendo o maior expoente dos publicanos no seguimento a Cristo. Dos pecadores, ali, encontravam dignidade diante dele, porque se existe uma coisa que Cristo consegue fazer como ninguém, é acolher aqueles sem dignidade e devolver toda a dignidade perdida. É impressionante, mas Cristo não olha o pecado do homem, mas olha o desejo do homem de ser uma nova pessoa. Cristo vê o desejo do homem de ser todo de Deus. E aqui nós estamos diante da preciosidade da fé católica. Por que a quaresma? Para que o homem se converta. Por que a penitência? Porque o jejum? Porque a abstinência? Para que o homem se converta e seja cada dia mais de Deus. Só que ali não está só a classe dos pecadores, a classe dos publicanos, mas ali também está a classe dos fariseus. Quem eram os fariseus? Se nós pudéssemos atualizar, os fariseus seriam vocês, os frequentadores do templo, aqueles que lutam todos os dias para viver a palavra. É impressionante porque muitas vezes as pessoas que não conhecem a Sagrada Escritura pensam que Jesus odiava os fariseus, e não é verdade. Era um grupo que Jesus respeitava, não aceitava a hipocrisia deles, ou seja, estavam se desviando um pouquinho do caminho. Mas tinha outra classe ali também, que era a classe dos mestres da lei, dos doutores da lei, que aqui eu poderia colocar os saduceus, os sumos sacerdotes. Enquanto a classe dos pecadores publicanos e os pecadores públicos escutavam Jesus, a classe dos fariseus e dos mestres da lei escutavam Jesus, mas criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Ou seja, esse homem é um indigno. É aquilo que na minha terra diz assim: quem anda com porcos, farelo come. Eu não sei se aqui fala assim. Ou seja, me mostra com quem você anda, que eu vou te dizer quem você é.
Eles queriam dizer que Jesus Cristo não era o Messias, mas era um pecador público, como aqueles ali. Só que aqui nós temos que entender essa mensagem extraordinária trazida por Cristo com a sua encarnação. Cristo veio ao mundo não para quem é santo, não para quem é justo, porque o santo e o justo não precisam mais de salvação, porque já estão salvos. Cristo veio para os pecadores, para os doentes, para aqueles que precisam de verdade se converter. É por isso que eu e vocês estamos na igreja, porque somos pecadores, porque somos quebradiços, porque temos defeitos. E não existe dentro da igreja santos, mas homens que tendem à santidade, mas homens que desejam ser santos, mas homens que desejam ser virtuosos, cristãos que, imitando o seu mestre, desejam ardentemente o céu, desejam ardentemente chegar até Deus. E isso aqui é a grande preciosidade da igreja. Por quê? Porque nosso Senhor, minha gente, não olha para nós querendo que nós sejamos hipócritas, não. Como nós vemos muitas vezes em certas seitas e religiões neopentecostais que surgiram da década de 70 para cá. Eu estou santo, eu vou para o céu, você é pecador, vai para o inferno. Não. Estamos todos caminhando rumo à salvação. E o Senhor aqui acolhe os pecadores. Por quê? Porque são aqueles que precisam voltar para Deus. E aí ele conta essa parábola escandalosa do filho pródigo. Olhem que é um menino, é um jovem, com tantos sonhos, com tantos projetos. É um menino que deseja ser feliz. E quem de nós não deseja ser feliz? Nós lutamos todos os dias para sermos felizes. E não existe um pensamento tão inerente ao ser humano que não esse desejo de ser feliz, em nome da felicidade. Alguns tantos constroem uma vida distante de Deus, como esse menino aqui do texto santo. Só que é preciso que nós entendamos que é impossível ser feliz distante de Deus. É impossível construir uma vida sem Deus. E quem constrói essa vida sem Deus sabe que vai fracassar. Quem é o sábio? É aquele que vai vivendo os seus sonhos, vai buscando realizá-los, mas não sozinhos, mas em Deus. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar com um jovem sobre futuro, eu sempre digo assim: meu filho, se você quer ser feliz, seja fiel a Ele. Construa a sua vida nele. Seja fiel a Ele, que você vai receber uma paga de Deus. Olha, meus irmãos, que aqui ele teve essa impressão. Primeiro, que ele tem uma atitude horrenda, uma atitude terrível. Ele mata o pai em vida. Me digam quem é o filho que tem direito à herança com o pai vivo? Ninguém, nenhum. O filho só tem direito à herança quando o papai morre. Se
Se o pai está vivo, o filho não tem direito a herança nenhuma. Ele aqui matou o pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O texto nos diz que depois, poucos dias depois, ele juntou o que era seu e foi embora. Eu imagino aqui o coração do pai na mão. Para onde esse menino vai? Só que vejam que o pai aqui deixa o filho livre. Como Deus me deixa livre vocês. O pai não faz força. Por quê, minha gente? Porque o amor é livre. Para se amar, se ama na liberdade. Ninguém ama obrigado ninguém. E se for obrigado não é amor, é tudo menos amor. O pai não podia segurar aquele filho. Como Deus não pode nos obrigar a sermos dele. Não pode. É por isso que muitas vezes as pessoas pensam até que Deus não existe, porque Deus deixa o homem livre, para que na liberdade nós escolhamos Deus. O pai fica aflito, mas deixa o filho livre. O filho vai embora, parte para um lugar distante. E o texto aqui nos diz que Nosso Senhor assim contou, que o filho esbanjou tudo numa vida desenfreada. Eu imagino esse menino aqui com tantos amigos, porque quando se está no topo, o que se mais tem são pseudos amigos. É como se geralmente se diz assim: para um copo de cerveja todo mundo dá, para botar um remédio na boca ninguém coloca. E aqui esse menino gastou tudo numa vida desenfreada, numa vida sem regras. Minha gente, olha, é impossível viver sem regras neste mundo. A regra não é para tolher a capacidade do homem, mas a regra é para proteger o homem dele mesmo. Olha, eu tenho um filho espiritual que gosto muito, de verdade. Alguém que Deus me colocou para caminhar a vida toda comigo, e cada vez mais. E eu sempre dizia assim: olha, eu estou fazendo isso com você para te proteger de você mesmo. Muitas vezes birrava aqui, chorava ali, reclamava ali, mas depois percebeu, e cada vez mais está colhendo os frutos e começando a colher. Eu estou te protegendo de você mesmo. A regra tem como objetivo proteger o homem dessa libertinagem que ele pensa que pode viver. O homem não é livre para fazer tudo o que quer. É tolice, é mentira. O homem é livre para viver em Deus. E vejam que esse menino aqui, ao esbanjar tudo, todo mundo sumiu. Porque, minha gente, quando o homem está por cima, tem um monte de gente. Quando está na pior, cadê os amigos? Cadê? Sumiu todo mundo. E some de imediato. Padre, mas isso aqui foi só aqui no texto santo? É assim na nossa vida? Não, foi assim na cruz. Foi assim com ele. Cadê Pedro aos pés da cruz? Cadê Bartolomeu? Cadê Natanael? Cadê Filipe? Cadê Mateus? Cadê esse povo? Sumiu todo mundo. Agora ele estava na pior, não tinha ninguém. Só sobrou um para contar a história, Joãozinho, o evangelista. Só. Todo mundo sumiu. Aprendam, principalmente vocês que são jovens. Na vida é assim. A vida é assim, minha gente. Quando se está bem, se tem amigo de todos os naipes.
quando se está mal, só sobra pai e mãe. Nós sabemos que já temos mais um pouquinho de idade que é assim. Eu tenho 39, mas já entendi muito bem o que é isso. Vocês ainda não sabem não. Tudo é festa ainda. Principalmente você, que ainda é muito pequenininha. Tudo é festa. Mas, minha gente, olha, aqui, ele não lembrou de amiguinho A e amiguinho B, não. Ele lembrou foi do pai. Foi do pai que ele matou em vida, que ele maltratou, que ele pegou os bens e gastou e esbanjou. Ele lembrou foi do pai. Começou a passar necessidade. E eu imagino o coração dele arrependido, o coração doendo. Porque quando de verdade existe um arrependimento, o coração dói. É impossível o coração não doer. E aquele menino ali, com o coração doendo, com o coração sofrendo, começa a passar necessidade. Uma grande fome chega num país. E olha que era um país distante. Porque judeu não cria porco. Em Israel não existe porco, judeu não cria porco. Porco é abominável aos olhos de um judeu. Judeu não come carne de porco de jeito nenhum. Imagina criar porcos, não. E aqui, para a vergonha eterna dele, ele é mandado a fazer o serviço mais indigno para um judeu: cuidar de porco. E ele vai. Só que ali, ele está tão necessitado, que ele não deseja nem a carne do porco, ele deseja é a lavagem do porco, ou seja, ele está no fim do poço. Ele está no fim do poço. Uma pessoa desejar comer lavagem de porco está numa situação miserável, porque ninguém cozinha arroz e feijão para colocar para o porco comer. Se coloca para porco o que sobra, o que muitas vezes até está estragado. E ele ali desejou aquela comida, ou seja, começou a lamentar, a reclamar da vida, das cabeçadas que deu na vida, porque o responsável por tudo isso que ele estava passando era ele mesmo, não era ninguém não. Ele estava colhendo o que ele plantou, porque na vida é assim, a gente colhe aquilo que a gente planta. Não adianta você querer plantar banana e colher jaca. Não adianta querer plantar irresponsabilidade e garantir futuro. Não adianta querer escolher algo passageiro e colher algo que perdure para sempre, não. A gente colhe o que a gente planta. A colheita começa aqui. E ele colheu o que plantou. Só que ele conhecia o pai. Ele conhecia o seu pai, ele sabia que o seu pai era bondoso, que iria perdoá-lo, porque, minha gente, no coração do pai não existe raiva, nem ódio, nem rancor, e o coração do pai não faz acepção. Não há desprezo no coração de um pai. É por isso que dentro da Igreja Católica não existe pecado que não seja perdoado. Todo pecado dentro da igreja é perdoado. Basta uma condição: você e eu fazermos o que o filho pródigo fez, se arrepender. Se você não se arrepender, Deus é incapaz de perdoar, porque a condição para o perdão é o arrependimento. E olhem que ele cai em si. O texto santo é tão incrível, eu gosto tanto desse texto. Eu já devo ter escrito não sei quantas reflexões ao longo da minha vida toda desse texto. Ele cai em si. Ou seja, é como que se ele tivesse os olhos agora desvelados, ele enxerga o que eu fiz com a minha vida. O que foi que eu escolhi para a minha vida? Ah não, eu vou voltar atrás.
Eu vou recomeçar. Os empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Vai embora. Aquele menino que saiu com toda a altivez, robustez, toda a alegria e a felicidade da juventude, com os sonhos, porque quando a gente sonha, nós temos felicidade, a gente sabe que é gostoso sonhar, e quem perdeu a capacidade de sonhar leva uma vida tão triste. Aquele menino ali sai esbanjando alegria, felicidade, e deve ter voltado triste, carcomido de rancor, quem sabe todo despenteado, mal amanhado, com a roupa toda suja. Só que é tão bonito porque ele volta, e o texto santo diz que ele ainda distante o seu papai viu. Quem sabe esse pai ficava esperando todos os dias ali: onde anda meu filho? Porque quando a gente ama alguém, a gente sempre espera o retorno da pessoa amada. Faz parte do nosso coração, não é? Olha, eu estou há 11 anos, há 16 anos, 2007, 2022, 15 anos fora do estado de Alagoas. Mas não tem uma vez que eu saia de casa que a minha mãe não fique na porta, fica velha e meu pai esperando eu dobrar. E muitas vezes já chegou de correr de uma porta, atravessar a casa toda para ir para outra porta ver o carro passar, que a casa da gente vai de uma rua a outra. Nunca saí de casa uma vez para eles não ficarem na porta ali. E quantas vezes o meu coração dizia assim: meu Deus, será que vou vê-los? Meu Deus, o que será que está passando ali? Com certeza pedindo proteção para mim. Porque é assim mesmo. O pai fica esperando, a mãe fica esperando ver o filho voltar. E ainda mais esse aqui, que o filho não deu esperança nenhuma de voltar. Mas quando o pai o avista, quando o pai de verdade vê aquele menino à distância, o pai sente compaixão de ver a situação que aquele menino se encontrou. Olha, minha gente, o pecado maltrata, viu? O pecado destrói, o pecado rouba a paz, o pecado rouba a felicidade, o pecado de verdade transforma o homem de uma obra de arte em uma carranca, em uma caricatura, de um desenho belo em um desenho feio, uma carranca, uma caricatura. O pecado tem esse poder, é o único poder que o pecado tem de destruir no homem a beleza que Deus fez. Veja uma pessoa dada aos vícios, como fica feia. Veja uma pessoa que se perdeu na vida, como a gente olha assim e vê logo a falta de norte. Aquele pai tem compaixão. Só que o pai nem esperou aquele menino chegar até ele. O pai corre, abraça aquele menino e cobre aquele menino de beijos. A alegria do pai é de verdade receber o filho de volta. Deus é assim. A alegria de Deus é me ver voltar para os braços dele todas as vezes em que eu caio em pecado. A alegria de Deus é ver você voltar para os braços dele todas as vezes em que você dele se afasta em pecado. E
O filho ali diz ao pai: papai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Olhem que o menino ainda continua com o coração duro. Quando ele pensa, ele diz: vou dizer a ele que me trate como empregado. Agora que ele vê o pai amando-o de verdade, ele não diz mais isso, não diz não. Ele quer ser tratado de novo como filho. E é assim que Deus nos trata. Diante de Deus não existe filho melhor e filho pior. Não. Todo filho para Deus é igual. Todos nós, diante de Deus, somos iguais. Pode ter pecado muito, pode não ter tido uma vida de pecado, mas se volta aos braços do Pai, o Pai trata com toda a dignidade, com todo o amor. E olhem que o Pai devolve a dignidade ao Filho. Trazei depressa a túnica. Não, trazei depressa a melhor túnica, a melhor, não é qualquer uma. Ponde um anel no seu dedo. O anel sempre foi sinônimo de dignidade. Coloque sandálias nos pés, nada dele ficar descalço, já sofreu demais no relento. Trazei um novilho gordo e vamos festejar. É hora de fazer festa. O meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Minha gente, essas palavras aqui são palavras de eternidade. Vocês olhem a situação. O que é um homem em pecado mortal? É um homem morto para o céu. E quando esse homem se reconcilia com Deus, ele volta a viver a vida na graça. Estava perdido, sim, estava ludibriado, estava embriagado pelas coisas da vida. E agora foi encontrado. Encontrado por quem? Pela graça de Deus, que envolve o homem. Isso aqui, minha gente, não é teoria, não é simplesmente teologia, não. Isso aqui é vivência de fé. Vocês imaginem chegar no confessionário e jogar aquele pecado que a gente carrega há tanto tempo, ou aquele ato que a gente fez que tirou a nossa humanidade, a nossa dignidade, e a gente sair dali leve, de tal modo que aquele pecado diante de Deus não existe mais, acabou. E começa a festa. Essa festa aqui, para nós não é festa na terra, não, é festa no céu. Porque dependendo do ambiente que se viva, quando alguém se converte, o povo acha ruim. Porque é impressionante, mas quem é sujo quer que todo mundo viva na sujeira. Quem vive uma vida imunda quer que todo mundo seja imundo. É por isso que quem usa droga oferece ao outro. É por isso que um homem infiel aconselha ao outro seja também. É por isso que um que rouba chama o outro: bora roubar comigo, para que possa nivelar e estar no mesmo nível. Só que a nossa festa aqui é no céu. Os anjos e os santos se alegram quando um pecador se converte e retoma o caminho da vida. Só que nem tudo é festa. Olhem que o outro irmão está no campo trabalhando. Ao voltar, já perto de casa, ele vê música, barulho, alegria, e ele pergunta: o que é que está acontecendo que eu não estava sabendo dessa festa aí? E o criado, quem sabe o mesmo que trouxe a túnica, a sandália, o anel, disse: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Sim,
é festa, é alegria. O pai recuperou o filho. Ele ficou com raiva, ele não queria entrar, ele não aceitava, ele guardou rancor no coração. E diz: por que tratá-lo melhor do que a mim? Ele que esbanjou tudo com prostitutas, ele que levou uma vida errante, vai agora ter festa? E eu que estou aqui não tenho direito a nada? Minha gente, isso aqui é muito lógico. O Senhor vai dizer: cuidado, as prostitutas os precederão no reino dos céus. Pode ser que uma prostituta se salve e eu me condene. Porque pode ser que ela não tenha tido a oportunidade de encontrar Cristo e converter o coração. E pode ser não. E eu posso passar pela situação de ter encontrado Cristo e ter o coração duro. E o pai diz a mesma coisa ao irmão: filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, isso aqui é tão bonito. Quantos de nós vivemos em certas situações perdidos na vida? Quantas situações nós vamos carregando todos os dias sem saber como resolver? Alguns tantos já se acostumam com isso e pensam que muitas vezes esse problema faz parte da vida, mas não, porque simplesmente não consegue dizer assim: a partir de hoje vai surgir uma nova pessoa e lutar. A partir de hoje eu não vou fazer mais isso e lutar. E decidir estar e permanecer em Deus. Olha, minha gente, nós teríamos tantas coisas a dizer ainda hoje na homilia, mas eu só quero sinalizar para o texto santo do Evangelho da semana que vem, o 5º da Quaresma, onde nós veremos de um modo todo particular Jesus, ao salvar aquela pecadora arrependida, olhando para aqueles homens e dizer: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles vão embora e Jesus diz: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Ou seja, Deus nos entende e não nos condena. Mas é preciso que nós sejamos honestos com Deus para alcançarmos o céu. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos proteja, nos guarde, nos ilumine, e que nós tenhamos a capacidade todos os dias de permanecermos em Deus para alcançarmos o céu. Ainda temos 3 semanas do tempo santo da Quaresma. Quem não está jejuando, comece a jejuar. Quem ainda não fez abstinência, faça pelo amor de Deus, seja obediente à igreja. Quem ainda não está rezando mais um pouquinho, reze mais um pouco. Seja dócil à igreja. Você não sabe de nada. Quem sabe o caminho que vai te levar ao céu é a igreja, que é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Deixe de ser arrogante. Não adianta querer ser santo sem incapaz de jejuar. Não adianta querer ser santo se é incapaz de fazer abstinência. Não adianta querer ser santo se é incapaz de se aproximar do confessionário e a Deus pedir perdão. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, esse filho pródigo sou eu e vocês, que precisamos voltar o nosso coração totalmente para Deus. E o tempo da Quaresma nos convida a viver isso. Por quê? Porque simplesmente a igreja assim nos diz: provai e vede
quão suave é o Senhor. Provai que é mais gostoso viver perto dele do que distante. O Senhor é suave, seus ensinamentos são suaves, diferente dos ensinamentos do mundo. Provai e vede quão suave, quão bondoso, quão maravilhoso, quão paciente é o Senhor comigo e com cada um de vocês. Vamos ficar de pé.